Irmãos, é com muita alegria que nós temos a oportunidade de estar juntos nesta noite, ainda que virtualmente, para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Nosso Deus tem sido um Deus gracioso que tem nos sustentado ao longo dessa quarentena, já virou sextena, e Deus tem nos abençoado, trazendo da sua misericórdia, da sua bondade para com as nossas vidas, né? Alegria ver o Eli, né? O Eli pegou Covid, nem sabia que tinha Covid, mas está bem, né? Nossa irmã Elisângela já está em casa. O Eli está bem. E graças a Deus nós vemos que Deus tem abençoado e respondido as nossas orações, tá? Então nós vamos, nesse momento, iniciar o nosso encontro, pedindo que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça e da sua misericórdia. Vamos orar. Deus bendito, nós queremos prestar toda a honra e toda a glória ao teu nome. Permitas, ó Deus, que o nosso ajuntar, ainda que de forma virtual, seja agradável ao teu nome e que a nossa comunhão produza a glória devida a ti. Que o Senhor permita, ó Deus, que sejamos enriquecidos com a sua palavra, fortalecidos e renovados para prosseguirmos a nossa jornada. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos dê da sua graça e do seu cuidado. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Apocalipse, capítulo 5, do 11 ao 14. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aqui nós encontramos a descrição do último dia, quando toda a criação, todo ser que respira, estará louvando ao nome do nosso Deus. E nós poderemos, neste momento, antecipar esse momento, juntando-nos a Deus em louvor e cântico ao Senhor. Então, nós vamos convidar os irmãos a entoar um cântico espiritual. Hoje eu separei para a gente iniciar com um cântico espiritual, lembrando, né, como a gente tem feito sempre, na hora do cântico, nós desligamos o microfone e cantamos com a nossa família, acompanhando a música, e depois podemos ligar novamente os nossos microfones, tá bom? Então, nós vamos entoar um cântico, que é justamente o cântico relacionado a esse texto aqui que eu separei. Precisa pôr em outro lugar essa câmera. Está horrível. Por que está horrível? Pegando vocês de baixo para cima, com sombra na cara. Eu não tenho suporte.
Cadê aquela câmerazinha que estava aqui? Liga o microfone dele, Albert. Meu, tá ligado, meu bem. Não tá ficando muito sensível. Arthur, aquele tripé da câmera. Papai. Vamos perguntar. Cadê aquela câmera? Meu bem. Esse tá na gaveta aí. Aqui está. Ué. Eu pago meu amigo. Máquina fotográfica. Arthur, eu tô falando da máquina fotográfica. Não sei. Essa, não é? É. Tá no quarto seu. Não vai pra pôr o celular pra papai aqui. Não. Que negócio? Eu vou ligar. Se ele tivesse falado antes, eu podia conectar a câmera ao computador. Eu não sei onde tá. No lugar que ela tem que estar. Onde? Irmão, só pedir para desligar o microfone. Eu vou desligar o seu microfone, Albert. Isso, hein? Aí, pronto. Era lá. De fato, toda a honra e toda a glória seja ao nome do nosso Deus. Nós vamos, eu liguei já. Nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração, numa oração de adoração ao nosso Deus. Presbítero Francisco, nos dirige a Deus em oração, numa oração de adoração. Pai querido, mais vezes estamos gratos, Deus, por esse dia que nos concedeste, Deus. Um privilégio, Deus, ver os irmãos, ó Deus, através, ó Deus, das imagens, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, Deus. Nesse momento de louvor, ó Pai, queremos dar honra e glória ao Teu santo e excelso nome. Fica, ó Deus, com todos nós, ó Deus, nesse momento, ó Deus, mesmo espiritual, ó Pai. Mas Tu estás, Senhor, conosco, eu tenho certezas, ó Pai, que Tu esteja abençoando cada um de nós, ó Pai. Te louvamos pela nossa igreja, Senhor, no Sapopemba, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus agora no Salmo 142. Salmo 142. Esse salmo cantado é tão lindo. Salmo 142. É o salmo que nós vamos fazer a leitura neste momento. A palavra de Deus, ela nos diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu.
Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. São palavras de Davi, escritas quando ele estava se escondendo da perseguição imposta por Saul. E nessa circunstância de perseguição, ele derrama perante Deus a sua queixa, o seu clamor, buscando no Senhor o refúgio necessário. Ele olha e não vê ninguém que esteja com ele. Todos os abandonaram e ele se sente ali praticamente perdido. Ninguém que por mim se interesse. Mas ele diz, eu clamo ao Senhor, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Nós também devemos, na semelhança de Davi, fazer de Deus o nosso lugar de refúgio, de encontrar nele forças necessárias para lidarmos com essa adversidade a qual nós estamos passando. Nós vamos, neste momento, ter um momento de intercessão, de clamor pelo nosso país, pedindo a Deus a cura desta enfermidade que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo como um todo. Vamos lembrar daqueles que estão enfermos. Somos gratos porque Deus tem ouvido as nossas orações. Como eu disse, a Elisângela já está em casa. O cunhado do nosso irmão Presentino, Edmilson, fez a cirurgia, foi tudo bem, está se recuperando. É motivo de alegria, né? Saber que Deus tem ouvido as nossas orações e nos tem atendido, nos tem abençoado. Vamos estar orando pela vida da nossa irmã Lúcia, clamando pela sua vida, pela Marília, que Deus esteja restaurando estas vidas também para a honra e glória do nosso Deus. Se algum irmão tiver algum pedido para fazer, né? Lembrando, o Maurício também tem pedido pelo seu Creves, né? Acertei, Maurício? Né? O Creves. Isso, acertou. Isso, seu Creves, né? Para que Deus esteja... Seu Creves fez um transplante De rim. do rim e pegou Covid. Né? Pegou Covid. Então, vamos clamar para que Deus tenha misericórdia dele, né? Mais alguém que tem algum pedido de oração? Pastor, eu quero pedir pelo nosso vizinho, que se chama Oswaldo. Pois Inclusive, não. ele é casado com a prima do Vitor e da Cida, né? Prima de 2º grau. Ele também está com Covid, foi internado ontem. Oswaldo. Então, pedir ao senhor, ele se chama Oswaldo. Isso. Como eu disse de manhã lá na igreja, orar pela vida da Damiana e dos familiares dela. A noite passada, ela perdeu uma prima, um problema no câncer, que Deus esteja confortando e consolando o coração de toda a família. A prima dela que mora lá na Bahia, né? Então vamos orar pela família da nossa irmã Damiana. Mais algum pedido? Posso falar, pastor? Posso falar? Peço oração também que onde eu trabalho foi mandado muita gente embora, muitas vendedoras embora, né? E agradeço a Deus por permitir eu ficar e minha irmã. Estamos empregadas, mas muitas das minhas amigas perderam emprego, saíram chorando, né? Porque a situação não está boa. E o patrão resolveu dispensar alguns funcionários, não foi todo. Agradeço a Deus por estar lá, né? E que seja feita a vontade dele. E peço oração pelas quem perdeu o emprego, né? Porque não está sendo fácil para quem perdeu o emprego numa época dessa, né? Então, é muito triste ver nossos companheiros de trabalho perder na situação que estão perdendo o emprego, né? Peço oração que Deus possa consolar, né? Cada um e orar, né? Para Deus cessar logo essa epidemia, né?
Verdade. Verdade. Mais algum Pastor, pedido? posso falar? Pode, presbítero. Vamos orar pelo nosso irmão João, que essa hora já está lá em Goiás, né? Ele mandou um recadinho que Toda a chegou já lá família de viajou. viagem, né? Ele já estava perto lá, pelo jeito, né? Mas não chegou, acho que já chegou na área, né? Ele mandou um recadinho dizendo que chegou lá, né? Já chegou, né? Vamos graças a orar pelo Deus. nosso irmão João e da família. Agradecendo aí a viagem que fizeram. Eu gostaria de pedir, agradecendo a Deus, porque Ele me abriu uma porta de emprego, não na área da saúde, mas me abriu uma porta de emprego. Em meio a essa pandemia, eu consegui um emprego. Queria agradecer. Amém. Louvado seja Deus, né, Sara? Pastor. Oi. Eu pedi para a igreja orar pela Nicole. Alguns irmãos conhecem a história dela, porque a netinha da irmã Edith lá do Centenário, filha do Fabinho, que já foi membro da nossa igreja. Ela voltou para a UTI. Ela está passando por outra dificuldade agora, né? Eles estão lutando com ela desde que nasceu, com vários problemas diferentes. E ela já faz mais de uma semana de novo na UTI. Então eu pedi para a igreja continuar orando por ela, para que Deus dê força para a família e para, se for da vontade dela, ela sair logo da UTI. Nicole? Nicole, é. Isso. Por ela e pela família dela, né? O presbítero Fábio, eles estão lá em Itupeva agora, mas eles eram daqui. Ele é filho da irmã Edith do Centenário. Pois não. Tá bom. Mais algum pedido? Nós vamos ter, então, duas orações, intercedendo, lembrando desses pedidos. Eu vou pedir para nossa irmã Diná nos dirigir a Deus em oração, e depois também a Marilúcia ore também, né? A nossa irmã Diná e depois a nossa irmã Marilúcia nos dirigindo a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, somos gratos porque podemos estar aqui na Tua presença, junto com os nossos irmãos, e podemos saber que mesmo diante da adversidade, nós não estamos sozinhos e nunca estaremos, Senhor. Nesse momento, nós te agradecemos por aqueles que já se recuperaram, pelo Edmilson que fez sua cirurgia, pelo nosso presbítero Eli, que também estava adoentado e já está melhor, pela Elisângela, Senhor, nós te agradecemos porque são bênçãos, Senhor, no meio de tanta tristeza que temos vivido. Te pedimos agora por aqueles que ainda estão convalescentes, estão nos hospitais. Lembramos da pequena Nicole, Senhor, da sua família. Tem misericórdia dela, Senhor. Nós sabemos o quanto a família também sofre, Senhor, e nós pedimos que as tuas misericórdias alcancem, Senhor, a pequena Nicole. Te peço também pela irmã Lúcia, pela Marília, por aquele senhor que fez o transplante e também foi acometido da Covid, pelo Oswaldo, Senhor, e por outros pedidos que aqui foram feitos, mas que nesse momento eu não me lembro, mas Tu conheces a necessidade de cada um deles, Senhor. Também te peço por aquelas famílias enlutadas, Senhor, da Dani, Senhor, em especial, e também daquela missionária Sandra que faleceu, Senhor, te pedimos pelos seus familiares, ó Deus. Traga o consolo que só Tu podes dar a esses familiares nesse momento de separação. Te pedimos pelo presbítero João, mesmo longe, que o Senhor possa guardá-lo e trazê-lo de volta oportunamente, Senhor. Fica, Senhor, com o decorrer desse culto, com o pastor Walter, Senhor, que tem nos trazido diariamente a Tua palavra, Senhor. Te peço perdão pelos nossos pecados. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, mais uma vez agradecemos a Ti, Deus, pelo dia que passou. Graças a Ti, Deus, pela noite, nos guardando, nos protegendo. E guarde cada um de nós, Jesus. Em Teu nome que eu te peço, agradecendo as curas também, Jesus, que Tu tem mostrado o Teu milagre no meio de nós. Que muitos não creem, Jesus, mas quando Tu queres fazer, Tu faz. Tu tem poder para isso. Agradeço, Jesus, também pelas portas de emprego também que Tu tem abrido no meio dessa epidemia, no meio de tantas lutas, Deus, que nós estamos enfrentando, mas nunca desistir da nossa fé em Ti, Jesus. Agradeço a Deus por tudo, já de hoje. Amém. Sim, amém.
Nós vamos entoar mais um hino ao nosso Deus, o hino 127 do Novo Cântico. Hino 127 do Novo Cântico. Nós estaremos entoando ao nosso Deus. De fato, é maravilhoso ter esse momento de comunhão com o nosso Deus, de poder estar na sua presença e poder glorificá-lo e derramar diante dele as nossas vidas, na certeza de que ele cuida de cada um de nós. Então, nós vamos passar a nossa meditação. Nesta noite, eu convidei o reverendo Elbert para trazer a mensagem.
O reverendo Albert vai estar com a palavra agora e ele vai compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração conosco nesta noite. Vamos ouvir. Muito obrigado, reverendo, pela oportunidade de estender o nosso pedido e estar aqui conosco para compartilhar a palavra. Obrigado, irmão, pelo convite. É uma grata satisfação em ver todos os amados irmãos. Não consegui cumprimentar todos porque eu estou aqui no celular, meu computador ainda é dos antigos, não tem câmera para poder ver todos os irmãos ao mesmo tempo. Mas graça e paz a todos. É com grande alegria que estou aqui para trazer uma porção da palavra de Deus neste momento. Eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Isaías, no capítulo 43, dos versos 1 a 7. Isaías 43, de 1 a 7. Diz a palavra de Deus: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amém. Oremos. Pai amoroso, graças te damos pela tua palavra lida, e neste momento queremos meditar sobre a mesma. Suplicamos a orientação do teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja aplicada em nossas vidas de acordo com o teu querer santo e que venha de forma consoladora a cada um de nós, para que possamos, ó Pai, entender e compreender a tua palavra e aplicá-la, para que nós possamos cada vez mais e mais te louvar e bendizer o teu santo e teu nome. É o que nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, eu não poderia deixar de falar nesta noite de um tema que tem assustado bastante pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento diferente na nossa vida, um momento que os antepassados nossos viveram, com várias pestes na Europa, até mesmo aqui no Brasil, nós já tivemos esse momento que estamos vivendo, que foi a gripe espanhola, e foi um momento de medo, um momento onde as pessoas tiveram muito medo, como nós estamos tendo hoje. E o que você tem medo? A pergunta exatamente é essa que eu faço ao texto. Do que nós temos medo? Parece que as coisas que tememos nos perseguem. Por isso, precisamos cuidar do nosso coração para não deixá-lo sobrecarregar. Um simples inseto, um lugar escuro, ou até incerteza do dia a dia, podem ser motivos para nós temermos, para nós termos medo. O profeta Isaías foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto para o povo de Israel. E sofria, trazendo promessas de restauração da nação diante da calamidade, das perseguições e guerras ao redor. Essa mesma palavra que eu vejo para nós hoje. O nosso Deus é um Deus presente. Mesmo nós não estando dentro de quatro paredes da igreja, nós estamos de uma forma unidos através do Espírito e principalmente agora, neste momento, através da tecnologia. E a Babilônia estava cercando as nações ao redor de Israel e o temor de sua invasão tomava conta do povo. É o que nós estamos vivendo. Nós temos ouvido várias pessoas, políticos, especialistas nas áreas de saúde, declarando que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra.
mas é uma guerra do inimigo invisível, uma guerra onde nós não conhecemos aonde está o nosso inimigo. E notem que o próprio Isaías havia avisado a invasão de Jerusalém. Isso nós encontramos em Isaías 39, versículo 6. E aí as dificuldades da vida poderiam formar uma lista de temores que passamos, ou seja, violência, doenças, economia, desemprego, problemas climáticos e etc. É o que nós temos visto hoje, que nós estamos vivendo. Essa semana eu estava ouvindo um repórter e ouvíamos ali de que a Covid tem entrado na casa das pessoas que estão em quarentena por causa de delivery, por causa de produtos que compram e tem contaminado pessoas que estão em quarentena dentro de casa. E isso tem causado medo na sociedade que vivemos. Mas nós, que somos cristãos, nós temos que olhar para Deus. E Deus faz uma lista de motivos para que seu povo confie e não se desespere. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos esta noite. Nós não podemos nos desesperar, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que está à nossa frente, do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando o tempo todo. Por isso, temos muitos motivos para não temer, porque não devemos temer. Essa é outra questão. E é isso que nós vamos refletir neste momento. Nós não devemos temer porque nós pertencemos a Deus. No versículo 1 aí nós vemos, mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu remi e eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Nós vemos em outros textos na palavra de Deus que nós somos propriedades exclusivas de Deus. A nossa vida, meus amados, pertence ao Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, como diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios 6:20. Jesus nos remiu quando morreu na cruz por nós. Remir significa comprar ou resgatar. Nós somos chamados pelo nome para servir o Senhor. O povo de Israel corria o perigo, como nós também estamos correndo perigo com a Covid-19. O perigo de Israel era da escravidão. Então, Deus usa esta linguagem para dizer que eles têm dono, foram comprados pelo sangue do Senhor e que Ele lhes deu um nome. Você pertence a Deus que te conhece pelo nome. Então, não há o que temer. Notem que por nós pertencermos ao Senhor, e Ele nos conhecer pelo nosso próprio nome, é um ato de autoridade. Por isso, Deus mandou o homem nomear todas as coisas. Quando nós vemos lá em Gênesis 2, 19 e 20, Deus falando para Adão e determinando que ele desse nome a todas as coisas. Quando Deus nos chama pelo nome, é porque nos conhece e tem poder sobre nós. Não tenha medo. Deus te chama pelo nome. Essa é a primeira coisa. A segunda que nós podemos ver aqui no texto está no versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Eu tenho acompanhado os amados irmãos, não tenho falado, muitas vezes não tenho, mas tenho visualizado. E nós temos visto que os irmãos estão aí em comunhão. E como diz o salmista, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E é essa união, meus amados irmãos, que nos dá força, que nos mostra que nós não estamos sozinhos. Não somente pelo fato dos irmãos estarem unidos, mas também pelo fato de que Deus está conosco a todo momento, a todo instante. A promessa de que sempre estará conosco foi uma das últimas palavras de Jesus ao subir ao céu. Lá em Mateus 28, 20, registra esse momento. Deus nunca nos abandona. E quanto mais precisamos, está mais perto de nós do que nós imaginávamos. Porque Deus está conosco. Como os amigos de Daniel que passaram pela fornalha, o quarto homem estava ali para os guardar.
está registrado em Daniel 3, versículo 24 e 25. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o Senhor enviou o seu anjo e o guardou. Daniel 6, 22. É por isso que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Saiba que você não está sozinho, pois a presença do Senhor nunca te abandonará. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo sempre, aonde quer que andares. E o terceiro versículo nos fala: porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que fosse meu. Nós vemos aqui que você tem um Deus que te salva. Nós tivemos alguns irmãos que pegaram aí essa enfermidade, mas pela graça e a misericórdia do nosso Deus, foram curados, né? Já estão em casa. Outros estão aí passando por isso. Deus não nos livra no sentido de tirar, não permitir que essas doenças nos peguem, mas Ele permite que nós sejamos curados, que sejamos agraciados. As nações ao redor de Israel o faziam temer as guerras e precisavam buscar apoio de outros povos, mas o Senhor diz que é o rei acima de todos os reinos e promete resgatar o seu povo que lhe pertence. Deus é o nosso Salvador. Quando ninguém pode nos ajudar, o Senhor nos salva com o seu poder. Nós não devemos ter medo, porque o Senhor te salva. O quarto ponto, versículo 4, fala aí: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Porque você é precioso para Deus. Somos preciosos no sentido de sermos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo. E isso quem nos assevera é o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, 7, 23. A nossa salvação, meus amados irmãos, é de graça, mas custou muito caro. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo por nós foi doloroso. Por mais que nós estejamos sofrendo nesse instante, não se compara com o sofrimento que Cristo teve na cruz por nós. Como nós cuidamos de algo de valor. O Senhor também cuida sempre de nós, porque nos valoriza muito. Nós somos preciosos para o nosso Senhor. O que Deus mais valoriza em sua criação é o ser humano, acima de todas as maravilhas da natureza. Não tenha medo, porque você é importante para Deus. Mais do que isso, o versículo 5 vai complementando e dizendo: não tenha medo, porque eu estarei com você, trarei a sua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Não há limites para o nosso Deus. Deus não tem nada que seja impossível para Ele. E Deus promete ao seu povo de Israel que se acontecesse o cativeiro, o Senhor resgataria todo o seu povo de onde estivesse. Não existe distância nem dificuldade alguma para Deus. E isso nós vemos lá em Lucas 1:37. O poder de Deus é infinito e não há restrições para o Senhor que criou todas as coisas, podendo restaurá-las também. Não tenha medo, porque o poder de Deus é maior do que tudo. O homem está debaixo de um medo, de uma pressão tremenda, por causa do inimigo que é invisível, que não reconhece, coloca máscara, coloca roupa, lava. É uma loucura que nós estamos vivendo. Mas para Deus não há nada que seja impossível. E é por isso, meus amados irmãos, que o texto nos lembra, no versículo 6, quando ele fala: porque você é o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, filhos amados. Nós somos filhos, e é por isso que o versículo 6 diz: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeças de sair. Trago os meus olhos de longe as minhas filhas dos confins da terra. Como um pai que jamais se esquece dos seus filhos, Deus nunca se esquece de cada um de nós. Deus prometeu mandar buscar os seus onde estivessem, para garantir que cuida de cada um de nós. Deus é um bom pai.
e que cuida de seus filhos com amor. Não existe confiança maior de um filho para vencer o medo do que a presença do pai que lhe protege. Eu sempre faço referência daquele exemplo que eu sempre gosto de dizer, daquela menina que está dormindo e que a mãe coloca para dormir e ela no seu quarto e ela vai até o quarto da mãe. E a mãe faz isso por umas 3 vezes. E no momento, pela 3ª vez, a mãe fala para a filha, filha, você não acredita em Deus? Ela fala, acredito. Você não acredita que Ele está aqui do seu lado? Acredito, mãe. Mas eu não consigo ver. E eu gosto de tocar, eu quero estar ao seu lado. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento de incertezas, momentos onde nós queremos ter a presença de Deus e às vezes nós ficamos duvidando que Deus está ao nosso lado. Como essa menina, a mãe ora com ela e pede para que ela confie. E ela então confia e dorme no seu quarto. Meus amados, não existe maior confiança de um filho para vencer o medo do que a presença do pai ou da mãe que lhe protege. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, para vivermos como filhos do Senhor. Nós temos um Pai altíssimo, um Pai que é acima de todos, acima de qualquer político que está no poder no momento, acima de todos, no sentido mundial do universo. E quando cremos nisso, nós cremos em Jesus, que nos tornamos filhos de Deus pela fé, como diz lá em João 1,12. Nós somos co-herdeiros, nós somos filhos adotivos, mas não deixamos de ser filhos. Por isso, nós devemos confiar, nós não devemos ter medo, porque o bom Pai está contigo, aonde quer que nós estejamos. E por último, meus amados irmãos, nós vemos o versículo 7, que fala, todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. A pergunta aqui é, por que existimos? Essa é a primeira pergunta do nosso catecismo, né? E a resposta é simples, para glorificar a Deus. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, para viver para a sua glória. Deus não quer que nós nos ver sofrendo. Essa é a razão da nossa existência, glorificar o Senhor. Essa é o mais importante que nós devemos ter em mente. Nós devemos glorificar a Deus. E é por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças. Até mesmo neste momento que nós estamos vivendo, que estamos aí confinados em casa, às vezes a gente fica, né? Poxa vida, queria sair, queria ver os amigos, parentes, amigos, irmãos da igreja, dar um abraço, mas no momento não podemos. E temos visto vários vídeos aí e que sensibilizam, como aquela mãe, né, que foi abraçada pela filha, que arranjou uma forma ali com plástico, e a netinha também. Então, as pessoas têm necessidade de estar juntos, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos dá um acalento, dizendo que a nossa finalidade é glorificar a Deus. E se usarmos um aparelho, um objeto de forma errada, isso dará defeito. Da mesma forma, quando não vivemos para a glória de Deus, nós passamos por muitos problemas. Quando o povo de Deus passou pelo mar e pelo deserto, a glória de Deus ia à sua frente para os proteger. Está lá em Êxodo 14:19. Toda vez que passamos por lutas, a glória de Deus nos protege. Nós não devemos ter medo, porque a glória de Deus nos protege. Meus amados irmãos, no versículo 13 do capítulo 42 de Isaías, diz a palavra de Deus: o Senhor sairá como valente e despertará o seu zelo como homem de guerra, e clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Os perigos que nos cercam sempre nos lembram os nossos temores. Mas nunca podemos esquecer que o Senhor cuida de nós e nos segura pela mão.
Não somos nós que seguramos na mão de Deus, como tem aquele cântico que teologicamente está errado, né? Nós não conseguimos segurar na mão de Deus, mas nós estamos nas mãos de Deus. Deus estende a sua mão e nos pega, e nos sustenta. E Ele sustenta com todo o poder. Na hora da dificuldade, precisamos nos entregar nas mãos do Senhor e confiar na sua proteção e livramento. Se Deus está contigo, não há o que temer. E eu gostaria de finalizar com a palavra de Paulo, que diz, aquela palavra confortadora: se Deus é por nós, quem será contra nós? É um momento que estamos passando de dificuldades, de aflição, de muitas incertezas, mas eu gostaria de deixar para os amados irmãos essa noite essa palavra de ânimo, essa palavra de que não tenha medo, porque Deus está contigo aonde quer que estejas. Que Deus abençoe e que tenha uma semana abençoada a todos os nossos amados irmãos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E é um Deus que se faz presente nas nossas vidas para nos sustentar e nos abençoar. Nós vamos, neste momento, entoar mais um hino. Depois nós vamos orar. Depois temos os avisos. Tem um aviso importante para dar para os irmãos. E depois, como costume, a gente pode bater um papinho. Nós vamos entoar neste momento o hino 400. Hino 400 do Novo Cântico. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Amém. Que realmente o Deus eterno possa nos guardar com a sua mão poderosa e grandiosa. Nós vamos, nesse momento, nos dirigir a Deus em oração. Pedir para o do Elbert orar e logo em seguida impetrar a bênção. E depois nós temos os nossos avisos. Pai amoroso, graças te damos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Graças te damos por esse momento de culto, de louvor e gratidão ao Senhor. Louvamos-te, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, que mesmo diante de todos esses problemas que nós estamos vivendo nesse instante, o Senhor tem nos confortado, nos animado, nos dado, ó Pai, condições de cada vez mais te louvar e bendizer,
pelo meio tecnológico, para estarmos sempre em comunhão com os irmãos e com o Senhor. Agora, Pai, abençoe essa semana que se inicia, dando-nos a tua bênção sobre cada um, curando aqueles irmãos que se encontram enfermos, ajudando aqueles que estão passando por dificuldades, para que possam cada vez mais e mais sentir a tua presença, o teu poder na vida de cada um. Agora, o Pai de amor, seja com cada um de nós, para que nós possamos ser guardados e amparados sob o teu paternal cuidado. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, com perdão aos nossos pecados. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus, que como é bom estar juntos em comunhão, que Deus nos abençoe e nos sustente.